Agora sim, então, boa tarde a todas, especialmente as nossas convidadas, Cíntia e professora Ieda. A professora Arlene também está conosco, então nós vamos recebê-las, nossas convidadas. Professora Arlene, se quiser dar um oi também, e aí em breve a gente já passa a palavra para a Cíntia, que vai receber a Ieda e introduzir esse tema tão importante que é a discussão sobre o Sistema Único da Assistência Social no poder local. Nós sabemos que temos um grande público de assistentes sociais entre as participantes do curso, então sei que essa aula é bem aguardada. Professora Arlene. Olá, queridas, só mesmo dar uma boa tarde e uma excelente aula para nós. Obrigada, Mel, e espero que nós espero e tenho certeza que teremos uma boa discussão. Maravilha. Você quer que eu passe, desculpa, nem perguntei, que eu passasse a palavra para a Cíntia já? Para a Cíntia, e eu só queria confirmar que a Ieda nos ouve também, que a professora Carol Stuck, agradecê-la também, que foi quem fez o convite à Ieda e nos apoiou nessa mobilização, então infelizmente não vai poder estar aqui conosco nesse momento, mas me encarregou, Ieda, de recepcioná-la com todo o nosso carinho do GPL. Então, Ieda, se você puder só dizer se está ouvindo direitinho, e aí a gente já passa para a Cíntia inaugurar. Oi. Sim, eu estou te ouvindo, estou só procurando aqui o melhor ângulo para iluminar aqui meu rosto. Ah, maravilha. Mas te escuto sim. Perfeito. Prazer, Ieda. Prazer em vê-la. Prazer, sim. Que bom que você aceitou o nosso convite. Escuto sim. Bom, então, antes de passar a palavra para a Cíntia, só apresentá-la também rapidamente. Cíntia é nossa companheira da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, mulher preta, produtora cultural e poeta periférica. Ela integra o Comitê de Combate ao Racismo do CRES de São Paulo e participa da Frente Nacional de Assistentes Sociais no combate ao racismo. E recentemente também foi diretora do CRES da seccional em Santos. Então, Cíntia, querida, é com você. Boa tarde a todas e todos, né? Acho que o Pietro está por aí também. Saudar, né, Ieda, grande satisfação de estar junto aqui nessa conversa, professora Arlene, Mel e todas que estão construindo conosco, né? É com grande satisfação essa nossa troca de hoje, né? A gente costuma falar de troca, né? Somente falar de um tema tão importante que mal a gente comemorou, né? Esses 10, 11, 12 anos aí, esses desgovernos querem acabar. Dá para me ouvir perfeitamente? Está baixinho? Está tranquilo? Está Tranquilo? perfeito. Então vamos lá. Beleza, Ótimo. então tá ótimo. Então, beleza. Então eu vou pegar e falar um pouquinho da importância, acho que a Ieda vai aprofundar um pouco mais na questão dos SUAS, eu vou pegar e falar um pouquinho da importância do trabalho dos movimentos, dos fóruns, assim, para a gente estar mantendo os SUAS em si, né? Que é a parte onde eu me organizo, e é a parte que a gente sente muito a importância das participações e sente também a ausência de algumas participações, tanto dos e das trabalhadoras. Nesse momento eu peço licença para estar direcionando para as mulheres, então das trabalhadoras em si, né? E aí eu vou falar de um dos lugares que a gente vem se organizando, que é do Fórum dos Trabalhadores, né? Da Baixada Santista e do Fórum Estadual das Baixadas Santista. Lembrando que para a gente ter os SUAS, a gente precisou muito, né, da organização desses movimentos, da organização dos fóruns, para estar se organizando, né? Principalmente no que tange a organização das conferências, né? Aproveitando que eu estou falando das conferências, a gente aproveita para estender o convite. Nós estamos no ano das conferências e agora em outubro vai acontecer a conferência estadual
né, de assistência social. A gente está indo para a 12ª Conferência Estadual de Assistência Social. Alguns não reconhecem, mas a gente, enquanto trabalhadoras, né, a gente reconhece a conferência livre que nós fizemos, então estamos indo para a 13ª conferência, e só aconteceu por conta da organização dos trabalhadores, da pressão dos trabalhadores e dos usuários, né, junto aos conselhos, junto aos conselhos de direito, conselhos de classe, junto a forma como a gente entende, defende e construiu a assistência, né, construiu o SUAS. E a gente chegou no momento agora que o pessoal quer acabar, né, com o SUAS, né, colocando na cabeça que qualquer um pode fazer, né, que qualquer mecanismo qualquer robozinho pode fazer o que um profissional faz. E aí, gente, quando eu falo do SUAS, eu não estou falando dos profissionais que têm o nível superior. O SUAS ele é composto, né, ele é construído com profissionais nível médio, nível fundamental, nível superior, só que assim, todo mundo junto, né? Não adianta a gente trabalhar de uma forma isolada. Então, a gente trabalha principalmente com a questão da escuta e juntamente com os usuários. E o pessoal quer acabar com esses espaços, né? Colocando algumas inverdades, que o SUAS só funciona para a entrega de cesta básica. É importante a entrega de cesta básica? Sim, principalmente num tempo pandêmico, mas a gente não vive só disso, né? Colocando que, por exemplo, os equipamentos em si, o CRAS, o CRES, eu não sei se a IEDA vai entrar nessas questões um pouco mais adentro, né? O CRAS não funciona tão somente na questão de inclusão, né? De inscrição de Bolsa Família, né? Então, tem outras coisas que a gente vai fazendo também, principalmente para a gente fortalecer as famílias e fazer o possível para que ela tenha a sua independência, né? A sua autonomia, né? E não fique dependente do serviço. O serviço é dela. E o SUAS é para quem dele precisar e acionar, né? Tem gente que tem uma visão distorcida ou equivocada, né? Que o SUAS ele é para quem realmente não tem o que comer, também. Mas o SUAS é para quem precisar. Então, na questão de isenções para algumas taxas, para concursos públicos, na questão da gente estar fazendo um trabalho de fortalecimento de vínculo, o trabalho com as famílias em si, mas também o trabalho com outras famílias que não somente necessitam do Bolsa Família, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode tá fortalecendo. Mas Cíntia, e aí o que o Fórum dos Trabalhadores tem a ver com isso, né? O Fórum dos Trabalhadores ele surgiu justamente para a gente estar fazendo o possível para estar fortalecendo, para a gente fazer o possível para não cair no esquecimento SUAS, né? Para pressionar, né, as gestões, para fazer com que realmente as tipificações, as NOBs, o que está sendo preconizado no SUAS seja realmente cumprido, principalmente no que tange aos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores, e uma das questões que a gente trabalha muito é na defesa para que os equipamentos, os serviços cumpram as normativas, né? Então, o espaço mínimo, a questão da escuta, a garantia, né, do sigilo para o usuário, para que ele tenha um espaço, né, que os profissionais tenham espaço para fazer os trabalhos com as famílias e para que os trabalhadores recebam, né, de maneira... infelizmente, a gente não chegou ainda, né,
no patamar que a gente almeja, né, que todo trabalhador receba conforme é previsto, né? Então, a gente trabalha, uma das bandeiras que dentro do fórum a gente defende muito é a questão da não terceirização, e aí eu abro um parênteses. Quando a gente fala isso, a gente não está sendo contra os trabalhadores que estão terceirizados, né? Mas a gente é contra a forma, essa terceirização, porque acaba ocorrendo vários rodízios e aí não faz com que trabalhadores e usuários e a comunidade tenha aquele vínculo e a gente consiga fazer um trabalho 100%, né? Então, quando o trabalhador começa a fazer o vínculo com o usuário e fazer de tudo para que ele consiga essa autonomia, ele é mudado, é rompido um contrato. E também outra bandeira que a gente defende é o não voluntariado dentro do SUS, do SUAS. SUAS não é uma extensão, um braço, né, de algum gabinete, de prefeito, de vereador, ou um quartinho do lado de uma primeira-dama, né? O SUAS é preconizado em lei, tem tudo direitinho como tem que ser cumprido. Então, não é voluntariado, né? Hoje eu vou e faço, amanhã eu não faço, eu arrecado umas cestas básicas e entrego. E também uma das bandeiras principais que a gente defende é a questão da garantia, né? Da questão racial, da questão de gênero também, que o pessoal confunde muito. Mas o que o SUAS tem a ver com a questão de gênero? Tem muito, né? Principalmente quando a gente trabalha com os dados estatísticos, e aí a gente vê que a maioria das casas, né? A maioria tem mulheres que organizam, né? Não gosto de utilizar que chefiam, né? Que organizam as famílias. Os SUAS, eu ouso em dizer que a maioria das trabalhadores são mulheres, e aí também a questão da questão racial, da questão da pauta dos nossos povos, né, originários, né, os povos indígenas. Então, o SUAS ele é um leque, né? Hoje a gente trabalha para defender a questão dos trabalhadores e dos usuários, dos equipamentos em si. A gente sabe o quanto vai ser difícil, né, passar dessa pandemia, o que o pessoal vai defender, né? Quando eu falo pessoal, eu falo desses desgovernos que vão defender que qualquer um consegue fazer o trabalho, né? Que qualquer maquininha, né? Então, não precisa de um espaço, né? Do CRAS, do CREAS, não precisa de alguém ali formado, né? Então, haja vista a questão da proposta aí do Bolsa Família. Mel, eu estou com quanto tempo? Acho que agora mais uns 2 minutinhos. Mas, assim, é um pouco nessa linha. A gente vem um pouquinho mais no debate e vamos conversando. Tá ótimo. Tá bom? Cíntia já introduziu os desafios para a gente conversar. Então, eu vou convidar agora a Ieda Castro, que é doutora em Política Social e mestra em Educação Brasileira, assistente social e especialista em Gestão e Planejamento de Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, e é diretora do Colegiado Nacional de Secretários Municipais de Assistência Social, CONGEMAS, e também teve uma participação ilustre como ex-secretária nacional de Assistência Social no Ministério do Desenvolvimento Social, na gestão da saudosa Tereza Campelo. Então, agradecer bastante a generosidade, disponibilidade de estar conosco aqui para fazer essa aula introdutória sobre o SUAS e a ação do SUAS no poder local, mas também abordar esses desafios que a Cíntia já introduziu para a gente. Então, Ieda, com você, acho que mais ou menos 35 minutos, e aí a gente tem tempo para, em seguida, ter um debate também com a turma e você. Fique à vontade. Mel, você está com a apresentação aí? Na verdade, quem vai apresentar, se eu não me engano, é a Sara Wagi,
Tudo bem. Vocês estão Então, com... gente, eu quero falar inicialmente da minha satisfação. Nossa, achei assim, show a ideia do curso, os temas, os módulos. Essa abertura aí é um ambiente muito bacana, a gente esperando para começar a aula, vocês estão de parabéns. Quero deixar o meu abraço aí para a Mel, para a professora Arlene, para a Carolina, para a Carol. E aí, Cíntia, você já trouxe um mote aí de muitas coisas que eu vou dialogar com o que você trouxe, mas ao longo assim da conversa. Eu também não sabia muito qual era o perfil do público, então tentei trazer algumas informações básicas para situar o que uma cidadã necessita saber, um cidadão, para buscar o acesso à política de assistência social. Então, eu trouxe algumas informações básicas, como é que está organizado, e no meio dessa conversa eu vou dialogando um pouco com o que a Cíntia trouxe, tá? Então, você pode passar aí o próximo. Então, o que é que eu trouxe para a gente, né, iniciar essa conversa sobre assistência? Primeiro que a gente tentasse tirar um pouco o estereótipo que nós temos de que a assistência social é para pobre. Então, quando fala assistência social, a gente associa diretamente a uma qualificação da condição de vida da pessoa, que é a pobreza. E isso é muito forte. Isso é tão forte que, às vezes, a pessoa vai procurar um medicamento especializado na saúde e, quando diz que não tem condição para comprar, já se encaminha para a assistência social como se o SUS não fosse universal e tivesse a obrigação de atender, independente de um parecer social ou de um relatório que justifique a aquisição do medicamento. Então, a primeira coisa é a gente tirar das nossas representações a figura de que a assistência social é uma política pública para os pobres. Então, o ser humano é um ser de necessidades. Todo ser humano ele é pleno de necessidades. Algumas necessidades vão ser próprias da condição de humano e outras necessidades são produzidas socialmente. São aquelas necessidades que, quando a gente tem uma vida comum, uma vida simples, a gente não espera que vai ter. Mas, por exemplo, eu arranjo um trabalho e ele fica num bairro distante do lugar onde eu moro. Aí eu passo a ter uma necessidade de transporte. Em tese, eu não precisaria ter esse transporte se nos arredores ali de onde eu moro tivesse acesso à minha condição de reprodução da minha vida. Então, o ser humano ele tem necessidades sociais e que essas necessidades elas precisam ser satisfeitas, né? Muitas das condições de vida da maioria dos seres humanos, aqui eu ainda não estou fazendo recorte de classe, mas eu vou falar do recorte de classe, mas as condições de vida do ser humano, ele está muito atrelado ao lugar que ele ocupa na sociedade. Então, por isso que a classe é um recorte, determinante. Então, é a partir daí que todas as desigualdades elas vão se expressar e se manifestar, seja a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade de renda, a desigualdade de acesso a serviços públicos. Então, tem algumas pessoas que a gente chama de trabalhadores que, para garantir a sua reprodução, a satisfação de suas necessidades, ele depende exclusivamente da sua força de trabalho. Então, ele precisa vender a força de trabalho. Então, quando você precisa vender a força de trabalho, que você se situa no lugar de classe trabalhadora, as condições de vida elas vão ser precarizadas e elas vão se deteriorar pela condição da natureza do trabalho que você executa, se é um trabalho manual, um trabalho intelectual, se é um trabalho valorizado, é um trabalho de baixo valor para o mercado, e aí, ou pela própria falta de trabalho, ou então a pobreza como uma situação, uma condição de vida de extrema necessidade não satisfeita. Então, desse piso, né, desse chão, que os direitos sociais eles ganham muita importância, porque sem a presença do poder público,
essa desigualdade social ela vira barbárie, ela vira em um grau tal de que ameaça a nossa própria existência. Então, a necessidade do Estado com políticas sociais, é daí que os direitos sociais vão emergindo e vão ganhando envergadura, conforme essa luta social para que as condições de vida sejam menos precárias. Então, garantir boas condições de vida, né, a todos e assegurar a preservação da vida passa a ser uma obrigação pública, não uma obrigação individual, mas uma obrigação do Estado. É esse reconhecimento reconhecimento público de que nós somos plenos de necessidades, e algumas necessidades, a grande maioria delas, na verdade, não são satisfeitas pelo mercado, então é nisso que aparece a assistência social como direito, inscrito na Constituição Federal de 88 e na lei, uma lei orgânica. E em alguns municípios, do meu município, ele é uma lei, então aqui já é para dizer que todo município deve ter sua lei, né? Então, essa é a primeira condição. Aí pode passar, por favor. No outro, a gente vai tentar ver, então, o que é assistência social. A Cíntia já falava, assistência social para quem dela necessita. Então, nós já estamos dizendo que não é só o pobre que necessita da assistência social. É qualquer pessoa cuja condição de vida, de produção ou de reprodução, compromete o seu bem-estar, compromete a sua própria existência. Então, a assistência social é esse amparo, que muitas vezes é traduzido tradicionalmente como ajuda pública. Na verdade, é um amparo, é uma proteção social pública. É que a ajuda é um conceito tão impregnado na assistência social que ela mudou de lugar, ela estava no plano privado, da ajuda da caridade, da filantropia, e ela migra para dentro do Estado. Então, nós ainda não conseguimos dar materialidade a essa assistência social como proteção social pública. A gente ainda discute muito, né, como é que essa assistência social ela vai se configurar, mas a grande maioria hoje, todas as pesquisas apontam, a ajuda pública ela é muito forte como um conceito. Então, esse direito de cidadania e de responsabilidade do Estado, Cíntia também lembrou que nós vivemos muito pouco tempo, do ponto de vista histórico, para se consolidar como direito de cidadania. Então, a gente presencia diferentes práticas, né? As práticas denunciam, mesmo que na lei diga que é direito, você ainda assiste práticas assistencialistas, né, clientelistas, práticas que são, às vezes, até desumanas, porque as pessoas precisam provar a necessidade para ter acesso a alguma prestação socioassistencial. Uma coisa que tem de novidade que o modelo de assistência social pública ele tem um padrão hoje, que é um padrão de um sistema único, é um sistema nacional, onde tem corresponsabilidades. Então, o governo federal tem uma responsabilidade, o Estado tem outra, o município tem outras. Então, essa responsabilidade ela é compartilhada, não há responsabilidade exclusiva de nenhum ente, né? Elas são compartilhadas. E o que é que a assistência social precisa oferecer? Uma rede, né, de serviços, benefícios, programas, não é só a cesta básica, como a Cíntia falou. Depois a gente até comenta por que a cesta básica, o bem, ele é tão forte, né, nas entregas da assistência social. Deve ter a participação popular, então quem melhor pode falar da sua necessidade é quem vive a necessidade, daí a importância da participação popular, dos usuários e dos não usuários, porque também é outra categoria muito complicada, usuários. Né? O usuário dá uma ideia é um conceito estático. Ele não as pessoas entram e saem da assistência social, porque as desigualdades, ora diminuem, ora aumentam, então, quando ela está agora em tempo de crise, então aumenta o número de pessoas que necessitam e que acessam. E tem muitos que necessitam e que não estão acessando, que só é o usuário que acessa. Quem não acessa não é usuário, ele é potencialmente usuário, né? Uma pessoa de necessidade. E a outra coisa que é importante na assistência hoje é a valorização do local, por isso que a discussão do poder local é muito interessante,
porque ali onde as pessoas vivem, onde elas produzem, onde elas se reproduzem, é nesse lugar da vida que a assistência social ela precisa ganhar envergadura. No outro slide, o que é que eu trago para vocês? Já um pouco o que é que a Constituição Federal de 88 falou em termos de proteção social no Brasil. Ele criou um padrão básico, mas diz que esse padrão ele é para todos os ciclos de vida. Então, independente, quando a gente fala hoje de Auxílio Brasil, as pessoas não vinculam o Auxílio Brasil à assistência social. E o Auxílio Brasil é a necessidade da proteção social pública, de um segmento da classe trabalhadora cuja renda é tão pequena, seja pelo trabalho ou pelo não trabalho, que ela precisa de um upgrade, né, na sua condição de vida. Então, ele criou, basicamente, na Constituição, foi criado saúde, assistência e previdência social. A assistência social, ela não tem contribuição direta da pessoa que acessa, mas ela é pública, ela tem contribuição pública de impostos, então ela não é totalmente gratuita, né? Ela não é donativo, ela é um direito. E criou-se que de zero até a morte, do nascer até morrer, o cidadão e a cidadã ela deve estar protegida. E aí a assistência social, tradicionalmente, fica no campo do não trabalho, o que é um grande equívoco, né? Nós começamos a ver que algumas necessidades, por exemplo, uma criança que nasce até os 18 anos, ela não precisaria ingressar no mercado de trabalho para ter necessidades satisfeitas. Mas, quando fizesse 18 anos até os 60, ele iria entrar em tese no mercado de trabalho, e aí ele não precisaria, naquele momento, da assistência social, a não ser que tivesse deficiência ou algum outro impedimento para o trabalho, e depois dos 60 na velhice. O que é que acontece numa crise do tamanho da que nós estamos vivendo? As pessoas que, em tese, poderiam estar tendo suas necessidades satisfeitas pelo mercado de trabalho, eles não estão tendo essas necessidades satisfeitas porque estão sem o trabalho, porque o salário está muito baixo, ou a maioria é desempregada mesmo, e porque nós estamos vivendo um tempo de emenda constitucional que congelou os gastos sociais por 20 anos. Então, o que é que acontece? As políticas sociais encolheram, aumentam as necessidades e encolheu a capacidade do Estado de responder a essas necessidades. Então, por isso que aumenta a pressão pela assistência social, pela educação, pela saúde e todas as políticas sociais que a gente conhece. Então, no outro slide, aí eu trago um pouco só para assistência, né? Mas o que caberia à assistência social? Ela tem basicamente 3 funções. A primeira função é proteger, chegar junto, né? Amparar, né? Naquele momento em que você mais necessita ter um amparo público. A defesa social e institucional, que dialoga com a defesa dos direitos, com a defesa da qualidade do serviço, defesa dos direitos humanos, e a vigilância socioassistencial, que dialoga com as informações sobre essas condições de vida das pessoas. Por isso que o cadastro único ele ganha uma envergadura de uma ferramenta estratégica para a assistência social. Porque, mesmo sendo uma fotografia que congela, ele dá elementos para nós entendermos quais são os lugares dentro de uma cidade onde precisa mais, em tese, da assistência social. Claro que as informações do cadastro único sozinhas, elas não são suficientes. Pode passar o próximo. E aqui, o que é que a assistência social garante? Porque o que é importante de uma política social é a entrega que ela faz. O importante não é o acesso, o importante é o que é que ela entrega para a população, né? O que é que você está lá no seu município espera que a assistência social entregue? Primeiro, a sobrevivência. Não é possível ninguém mais viver sem renda nenhuma. É preciso alguma renda, e essa renda ela pode vir do trabalho, ou ela pode substituir a renda do trabalho, como é o caso do BPC, que é uma renda que substitui a renda que viria do trabalho, é um salário mínimo, e as transferências de renda, que o Bolsa Família, né, o auxílio emergencial e outros benefícios locais que às vezes os municípios têm, e a possibilidade de ampliação de oportunidade de trabalho, né, que essa é
é uma tarefa que a assistência social também tem a obrigação de oferecer mobilização para criar oportunidade de trabalho para os segmentos mais vulneráveis. A acolhida, isso faz um diferencial enorme, você ter uma unidade pública estatal com trabalhadores concursados de preferência, por isso que não pode ter a precarização que a Cíntia falou. Nós precisamos de um servidor estável que se qualifique nessa escuta e nessa forma de atender para poder oferecer, orientar, encaminhar, informar, dizer como chegar, como ter acesso. E a outra função é a de convivência familiar e comunitária. Então, a assistência social não é para segregar mais, como segregava antes. Ela tem que fortalecer os vínculos nas comunidades, entre pares, entre diferentes, o convívio intergeracional, o convívio entre os diferentes, para poder a gente construir uma outra cultura, que é a cultura de gostar de estar junto, de sentir que nós somos mais quando nós estamos juntos. E aqui tem toda a discussão sobre o protagonismo político, a valorização da vida coletiva, não a vida individual, não o meu problema, mas o problema nosso. Não é? O exercício da cidadania também deve ser estimulado aqui, o jovem, a mulher, as comunidades tradicionais. Então, todos esses segmentos eles precisam ser estimulados a assumir o protagonismo da sua história, da sua vida, e isso é o papel do serviço de convivência familiar e comunitária. Aí, no outro slide, a gente traga um pouco como é que funciona esse sistema. Então, você tem a gestão, aí embaixo eu coloquei que tem que ter um conselho, tem que ter fóruns, tem que ter espaços de diálogo, mas esse espaço maior, o círculo maior, dizendo que todas as ameaças à vida precisam ser identificadas. Eu preciso saber se no meu município, lá naquele lugar que eu estou, se tem aterro sanitário, se tem lixão, se tem muita feira livre, se tem situações que podem ameaçar a vida, se tem muita violência, se tem muita violência contra a mulher, se tem muita violência contra criança e adolescente. Então, eu tenho que ter um diagnóstico socioterritorial, eu preciso conhecer o lugar, né, com todas as suas necessidades. Aí eu organizo umas ofertas de proteção básica, que depois eu vou explicar como é que funciona isso, de proteção especial, de média e alta complexidade. Então, basicamente, é assim que funciona um sistema único de assistência social em todos os municípios. Aí, no outro, aqui eu vou trazer no outro slide, o que traz a proteção básica, o que é isso, né? Isso significa o município organizar uma rede de serviços para aquelas famílias com algum grau de vulnerabilidade. Então, ela mora num lugar que não tem esgoto, que não tem energia, ou que a casa, aqui no Nordeste tem muito casa de taipa, não tem emprego, baixa qualificação profissional, baixa escolaridade. Então, eu organizo ali naquele território um serviço chamado PAIF, que é um serviço de proteção e atendimento integral à família. O que é que esse serviço tem que fazer? Ele tem que acolher as famílias, escutar, orientar, acompanhar e encaminhar em situações que a família tem dificuldade até de se entender dentro dessa vulnerabilidade. E os serviços de convivência que se conjugam com o PAIF. Os benefícios, que são benefícios eventuais, daí entra a tal da cesta básica, o gás de cozinha, algum benefício que seja de fato ocasional. Aqui entra o auxílio natalidade, aqui entra o auxílio funeral, entra um conjunto de benefícios que podem ser por contingência, um evento que ocorre, né? Ou pode ser pela vulnerabilidade que precisa de um suporte maior, pela condição de vida precária. Aí tem as transferências de renda, que eu já falei, alguns programas, por exemplo, o Acessuas Trabalho, que é de mobilização de vagas, e o programa Criança Feliz, que é voltado para a primeira infância. Onde funciona? Nos CRAS. Então, se tiver um CRAS no município, pode ir lá que tem essa cestinha básica para ser entregue para a população. A proteção especial, que é no outro slide, ele já é mais complexo.
a família ela já está envolvida em alguma situação de violação, ou porque a vulnerabilidade, às vezes, ela é tão profunda que as relações sociais, familiares, elas vão se esgarçando, as pessoas não se toleram mais. Então, acaba que ali seja um ambiente de muita violência, né? E, agravado com isso, o machismo, não é? A desigualdade de gênero que faz com que a mulher fique sempre sujeita a um poder, né, patriarcal dentro do ambiente familiar. Então, essas situações podem exigir um serviço mais especializado, que aí é o PAEF, que é um serviço de proteção e atendimento especializada a famílias e indivíduos. É aqui que se faz a abordagem social de rua, tanto para identificar situações de rua, como para acompanhar situações de rua de alta vulnerabilidade, de alto risco. Acompanhamento das medidas socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, atendimento a pessoas com deficiência, enfrentamento ao trabalho infantil, o benefício de prestação continuada para crianças, porque muitas vezes essa criança tem uma deficiência e ela não está na escola, então como fazer um programa para aproximar essa criança de volta para a escola, isso é um esforço deste programa. Bom, passada aí a básica, a especial, o que é que a gente ainda pode ter? Onde buscar tudo isso, né? Então, você vai ter unidades de atendimento que vão se diferenciar, vai depender do tamanho do município, das vulnerabilidades do município. Então, todos os municípios do Brasil têm CRAS. Então, esse é obrigatório. Uma grande maioria tem CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, que são os municípios de pequeno porte 2, médio, alto e grande e metrópole. E tem o Centro POP, que tem alguns municípios que tem, que é como se fosse um CREAS especializado em atendimento à população em situação de rua. E o Centro Dia, que é uma unidade especializada para atendimento de pessoa com deficiência. Você pode ter centros de convivência de criança, de pessoas idosas, pode ter unidades de acolhimento, os chamados abrigos, residência inclusiva, que é um abrigo para pessoa com deficiência, e pode ter outros arranjos, por meio de uma rede privada de atendimento, são as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para pessoa idosa. Então, você pode ter outros arranjos. Mas esses são os arranjos básicos que estão previstos nas normas da assistência social. Aí pode passar, eu estou concluindo, para a gente conversar. Então, todas essas ofertas, para elas serem organizadas, elas seguem aí 3 princípios básicos. A primazia do Estado, então, quem tem que organizar é o poder público, é o poder local. Este poder local, para organizar, ele deve consultar a população, ele deve fazer fóruns, ele deve manter os territórios com uma dinâmica de participação e também nortear. Ele tem que ter diretriz, ele tem, mesmo que tendo uma rede privada, é o Estado que organiza e é o Estado que fiscaliza e é o Estado aqui não governo, tá, gente? Mas Estado com todas as suas dimensões, sistema de garantia de direitos, sistema de justiça, os conselhos, os fóruns, comissões intergestoras, todos os mecanismos de controle do Estado que a gente tenha para que a população possa controlar o Estado. O outro princípio é que toda base tem que ser territorial, então não tem CRAS para o município inteiro, ele tem que ter um território definido, por isso que a gente chama território de vulnerabilidade, onde tem que ter o CRAS. E a outra base é a matricialidade sociofamiliar, é que todo trabalho ele tem que ser sempre focado no trabalho social com famílias. Aqui é uma grande dificuldade, porque há um conservadorismo muito grande nessa leitura dos arranjos familiares, há um desrespeito, muitas vezes, às estruturas, a gente ainda vê nos relatórios, família desestruturada, a gente ainda vê assim, algumas categorias muito conservadoras quando a gente fala de dinâmicas familiares. Então, às vezes, a gente é muito invasivo nas visitas domiciliares, a gente ainda é muito invasivo em algumas situações porque acha que a vida dos, entre aspas, pobres, elas podem ser invadidas
qualquer momento. Então, isso é comum e a gente precisa romper com esse ciclo de violência institucional que a gente comete quanto às pessoas que precisam da assistência social. Bom, eu acho que esse era, se não era o último, esse é o último. Então, além de todo esse conjunto de serviços que são próprios, a assistência social também ela dialoga com ações complementares. Ela dialoga com a inclusão produtiva, com a mobilização para o trabalho, dialoga com o desenvolvimento de habilidades através de qualificação profissional. Não é só qualificação para a vida produtiva, mas qualificação para a vida profissional, para você gerar não só renda, mas você participar ativamente da vida produtiva. Né? Isso acontece muito com as pessoas idosas, né? Com algumas pessoas de baixa escolaridade. Isso aqui ganha muito ênfase ao artesanato, né? Aquelas práticas próprias da cultura das comunidades. E a questão da cidadania civil, com acesso a documentos, isso é muito forte na assistência social, é uma ação complementar necessária. Muitas pessoas não têm a certidão de nascimento, não têm a identidade, não têm o CPF, e é o básico do básico para se inserir nas políticas sociais. Para concluir essa primeira parte da nossa conversa, o que eu poderia assim, dizer para vocês é que, na assistência social, a gente vive no campo de disputas, né? No campo da... Pode passar, viu? A gente vive no campo da disputa política entre o direito e o favor. Talvez por isso tudo seja muito difícil na assistência social. É porque toda hora a gente tem que dizer o que a gente é e o que a gente não é. Porque não basta a gente dizer o que é assistência social. No município, a gente tem que dizer o que não é da assistência social. E aí é o campo da disputa, uma disputa política cotidiana, né, para poder fazer valer esse direito que é tão... enfrenta tanto preconceito da direita à esquerda para a gente. Esse preconceito não é a direita, ela pega a assistência social e tem um lugar para ela. A direita ela tem um lugar para a assistência social, que é o lugar do conservadorismo, da filantropia, da caridade, do não-Estado. E a esquerda, ela não tem uma unidade, ou não prevalece ainda o pensamento, né, mais avançado do campo do direito. Então, essa é uma disputa diária. Né? E aí sejam bem-vindos a essa disputa cotidiana pela assistência social como direito. E aí eu estou aqui disponível para a gente conversar. Muitíssimo obrigado, Ieda. Explicação super didática e enriquecedora. Acho que agora a gente vai ter um debate bem bacana. Antes de passar para o chat, para as perguntas, na verdade, convidar a Cíntia também para fazer uma primeira questão, eu vou convidar vocês, aquelas que puderem, para abrirem as suas câmeras, para a gente fazer aquele registro fotográfico de toda segunda-feira. Então, quem puder, quiser, a gente faz a nossa fotografia. E aí, enquanto isso, convidar também as companheiras que quiserem se inscrever para fazerem perguntas, comentários, podem clicar, né, levantar a mãozinha, ou então escrever o nome no chat, que a gente já vai convidar. Quem não puder falar e quiser escrever alguma pergunta também, fica à vontade. Então, vamos fazendo nossos registros, todo mundo sorrindo. Pessoal, eu só peço que, por enquanto a gente está tirando as fotos, não mandem nada no chat, tá? Coisa de 1 minutinho só para não atrapalhar, tá bom? Os registros, 1 minutinho. Minha perna. É isso mesmo. Eu continuo aqui, papai. Acho que é isso. Vou, então, chamar a Cíntia para fazer uma primeira provocação, e em seguida temos já a Aurora também inscrita aqui. Então, é isso. Cíntia, é com você, querida. Fez a foto já? Acho Fizemos. que sim. Acho que sim. Então, vamos lá, né? Já que eu estou vendo aqui na minha tela, né, a Tati. Ieda, muito bom
Satisfação total estar contigo aqui. Não só aqui, mas como na trincheira e na luta, a gente defendendo esses SUAS que vai continuar resistindo se depender da gente. E aí, pegando, né, essa questão de resistência dos SUAS, só para a gente refletir um pouquinho. E, gente, qualquer fala aqui da Cíntia, não é uma fala de cobrança, mas uma fala assim, ó, conclamando para que venha todo mundo aqui defender os SUAS, né? Porque os SUAS depende de cada um que está aqui, né? A Ieda colocou aqui, né, a questão do território, compreender a família, respeitar principalmente essa questão da família, né? E eu acho que para a gente refletir um pouquinho, né, no nosso dia a dia, na nossa militância, como que está sendo, como que a gente vem defendendo os SUAS? A gente conhecia esses SUAS, como que a gente vem defendendo esses SUAS, ou a gente defende a questão, olha, tem que se entregar a cesta básica, só a cesta básica salva, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente fala muito e defende, né? Somos contra realmente essa violência institucional. Mas como que se dá essa violência institucional? E aí eu direciono só um pouquinho para algumas colegas de profissão. Quantas vezes a gente coloca no nosso relatório, né? A família não aderiu. Quantas vezes a gente distorce um pouco, né? Ou distorce, ou... É que estou tentando ver algumas palavras para a gente não se ofender, mas qualquer fala aqui não é direcionado para ninguém que está aqui, mas é para a gente refletir um pouco, né? Às vezes a gente está numa fila e está aquela família, poxa, eu recebi o auxílio emergencial e eu estou sem dinheiro para nada. E de repente vem um outro e fala, pô, recebeu 150 e está sem dinheiro para nada? Impossível isso, né? Eu marquei tal atividade com a família, ou quem não trabalha no SUAS, né, já ouviu, mas aquela família tem tantas atividades, foi convidada e foi inscrita para fazer tal curso, e ela não adere. E aí, qual a reflexão que a gente pega, né? Questão do transporte está sendo garantido para essa família, para ela participar? Quando a gente faz um planejamento para essa família, para ela estar participando das atividades, ela está incluída? O território que ela faz parte está incluído? O comércio local, a indústria, tudo também está incluído? Ou a gente segue naqueles cursos de corte, costura, pintura de pano de chão e depois solta ela com currículo para o polo industrial? Vai trabalhar na Uzi Minas. O que você aprendeu? Pintar ali, né, pano de prato. Né? Então, vamos lá. Como que a gente enxerga a família? É aquela família tradicional Quali, família tradicional Doriana, né, que está todo mundo sorrindo, pai, mãe, e aí leia-se, né, pai e mãe branco, todo mundo sorrindo, dentição perfeita, né, a mesa farta, aquela é a família perfeita. Ou realmente a gente está enxergando a família como um grupo de pessoas que moram juntos? Ponto, né? Que tipo de julgamento a gente está fazendo? Acho que a Ieda também vê muito isso, né? Nossa, essa mulher só sabe fazer filho, e está fazendo filho para receber o Bolsa Família, né? Então, assim, é só para a gente refletir um pouquinho e que tipo de participação que a gente está tendo ou está incentivando as pessoas. Na Baixada Santista, nós temos o Fórum Social, o Fórum, né, dos Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS, e estamos tentando, Ieda, há muito tempo, fortalecer e criar, né, o Fórum dos Usuários do SUAS. No Vale do Ribeira, há um tempinho a gente tenta construir o Fórum dos Trabalhadores. Mas essa construção está se dando com os trabalhadores? A gente está se vendo como trabalhador da assistência, né? Ou só é trabalhador da assistência quem tem o nível superior? É só para a gente aquecer um pouquinho, né, essa daqui. Mas sintam-se à vontade, tá? Eu acho que a Tati levantou a mão. A Aurora e depois a Tati.
Primeiro é um prazer estar aqui com a Ieda Castro, né? Acho que assim é uma referência na assistência, uma referência nas lutas. Então aí a nossa solidariedade coletiva e seguimos juntos aí nas batalhas que vêm daqui para frente, porque não são poucas. E eu queria apimentar um pouquinho mais essa conversa, provocando a Ieda no sentido de falar mais sobre a questão da renda básica, né? E esse cruzamento, essa discussão como segurança alimentar, que foi desmantelado aí por esse governo atual. Então, essas duas coisas aí para a gente provocar a discussão. Claro, não vou nem falar, porque a Cíntia já falou um monte, né? Então, vamos deixar outras pessoas também falar um pouquinho mais. Um abraço. Oi, boa tarde todas. Como estão? Ieda, satisfação estar junto para falar sobre essa política tão cara, né? Meu nome é Tatiane, eu trabalho no CRAS aqui em Santos e meu filho entrou e eu perdi um pouco, eu dei uma distraída. Vai lá, filho, dá tchau. Enfim, e aí eu gostaria de ouvir um pouco de você, assim, Ieda, do desafio que está colocado, acho que para a gente que trabalha no SUAS, tão massacrante que recai essa ideia de matriciamento, né, de uma ideia de família que realmente juntar a ideia de família numa política que ela é conservadora por conta da origem dela, é um negócio que me parece que até agora tem dado ruim. Principalmente para a gente que tem aí essa joia que é o SUAS na proteção das mulheres, né? Que prevê, né, a proteção e a segurança das mulheres, mas que não absorveu aí uma trajetória que os movimentos feministas, né, construíram, né, de política para as mulheres, de jeito de fazer. O SUAS meio que deu uma tratorada e não integrou redes nessa direção, né? Eu li um trabalho recentemente de uma pesquisa em São Paulo, que São Paulo não é exemplo para ninguém, né, gente? Porque o SUAS em São Paulo você tem 98% da cidade conveniada, né? Não é exemplo para ninguém. Mas eu achei interessante que a menina falava assim, em São Paulo, serviços especializados de atendimento à mulher são os serviços que são conveniados de atendimento, Pérola Bar, então foi citando, e o CREAS não entrava como serviço especializado de atendimento às mulheres. Então, a figura da mulher, ela se dilui na família, né? A gente tem essa... E aí, para ouvir um pouquinho, assim, dessa questão de um apagamento, né, das diferenças de gênero e do patriarcado, que é aí, enfim, presente lá na população que a gente atende no CRAS, ela é preponderantemente feminina, eles são de mulheres, né? E é um pouco essa minha inquietação, assim, que eu acho que o SUAS é a política mais efetiva do que pensar, precisa de uma coordenadoria da mulher, em determinados municípios não se vai fazer isso, né? Eu acho que o SUAS é tão potente para, enfim, ser efetivo nessa proteção, um pouco nessa direção. Obrigada, Mana. Eu vou passar de volta, então, a palavra para a Ieda nesse primeiro bloco de intervenções, mas eu queria fazer uma pergunta também antes, de alguém que não é da assistência social, mas que é muito entusiasta do papel do SUAS, e pensando também no potencial para organização social, né? Então, me interessa bastante, Ieda, isso que você trouxe no finalzinho da sua fala, com relação à base para a organização das ofertas e essa articulação regional nos territórios. Então, eu queria, na verdade, te convidar, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, na sua experiência, e pensando, aqui, você falou queria saber um pouco do público, né? No curso, todas são mulheres com engajamento político, ativistas, lideranças comunitárias, uma parcela importante de assistentes sociais, mas muitas
que não necessariamente são dessa área. Então, eu queria convidar você, de repente, a falar um pouquinho sobre caminhos para agir junto com o SUAS, com a assistência social, os trabalhadores da assistência social, no sentido também de romper essa lógica da ajuda assistencialista e caminhar rumo à ideia da proteção e do direito, que também acho um debate super importante que você trouxe, né? Então, era um pouco nesse sentido que eu queria te perguntar mais. E aí, passo para vocês. Quem quiser se inscrever já para a próxima rodada, pode ir escrevendo aqui no chat. Então, começando pela Cíntia. A Cíntia, ela falou algumas coisas para iniciar aqui o debate, mas ela tinha falado antes que tem uma questão, já, Cíntia, eu entendi, do Fórum de Trabalhadores. Uma grande dificuldade na assistência social é essa construção de uma identidade coletiva de trabalhador do SUAS. Isso é extremamente difícil. Nós temos uma verticalização dentro do SUAS, do trabalho técnico de nível superior, distante do trabalho do técnico de nível médio. Então, você vê nos CRAS, a própria engenharia da distribuição do espaço do CRAS, ela diz muito disso, uma sala para o técnico de nível superior e os orientadores e esses outros profissionais de nível médio ficam meio deslocados, assim, como se não fizessem parte de um mesmo nível de proteção. Vou só abrir aqui que a minha cachorrinha está chorando. Peraí. Pronto. E aí, então, nós temos esse problema que nós não... Isso é o tempo, né, que vai nos ajudar na construção dessa identidade coletiva. Então, não existe uma unidade, uma luta unificada. O Fórum de Trabalhadores, nós conseguimos organizar fórum de usuários onde não tem fórum de trabalhadores, para vocês terem uma ideia da dificuldade que é organizar como classe trabalhadora do SUAS. As pessoas estão organizadas, os trabalhadores, nos seus sindicatos de área, de corporações, então não tem esse movimento coletivo. E outra dificuldade na assistência social é o que a gente chama na saúde de resolutividade. A assistência social não tem muita preocupação, o SUAS não tem muita preocupação com a qualidade da entrega. A gente, assim, quer entregar. Existe uma pressão pelo imediato que as pessoas não conseguem. A gente vê trabalhador partindo para uma visita domiciliar já no primeiro contato. Ele não consegue fazer um estudo prévio das informações que ele tem para se planejar e se preparar para fazer uma visita domiciliar, para complementar e qualificar um pouco informações que numa entrevista ou mesmo no próprio cadastro ele não vai encontrar, que são as dinâmicas, né? As dinâmicas, as relações de poder, como se estabelece no cotidiano. Isso só uma visita domiciliar pode permitir, que o Criança Feliz ele tem permitido isso. Infelizmente, o visitador do Criança Feliz ele tem uma baixa qualificação. Então, ele é uma pessoa normalmente de nível médio, ele adentra a casa e ele não sabe ler, por exemplo, quando uma mulher diz, não entre que meu marido está em casa hoje. Então, ela não consegue transformar isso numa mediação que precisa de um acompanhamento mais sistemático. E, por fim, Cíntia, a assistência social, nós temos ainda muito ranço, é muito forte na nossa prática a cultura de dar alguma coisa. Então, assim, o trabalhador ele não consegue, como que eu vou fazer um atendimento e esse atendimento não vai se traduzir numa entrega material, que a gente não consegue identificar o peso, a importância, o sentido que é uma escuta qualificada. A gente acha que é pouco, né? Assim, acha que tem que entregar alguma coisa, e essa alguma coisa normalmente é uma cesta básica. Então, no dia que não tem, é um sufoco, né? Porque não tendo cesta, não houve nada. Isso é um processo, eu acredito que isso a gente precisa ter tranquilidade, porque é um processo histórico mesmo. Precisamos garantir o SUAS para isso se consolidar nas nossas práticas. E aí, Aurora, renda básica e segurança alimentar. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, não é hoje, mas de 2014 para cá,
um pouquinho antes do golpe, a gente já enfrentava muita dificuldade no diálogo com a economia dentro do governo. O pensamento econômico dentro do governo era muito economicista mesmo. Então, se vocês lembram do segundo governo Dilma, logo que a gente entra, o ministro ele era muito da base da economia mesmo, ele não queria saber, ele queria saber quanto custa. Se custasse mais caro, ele dizia, não dá. Então, muitas das coisas que estão sendo implementadas hoje, nós enfrentamos no debate em 2015, porque o governo ele não é monolítico. Nós tínhamos disputa dentro do governo. Então, o social disputava com a economia qual seria o modelo. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela se constituiu e se ergueu como direito nessa disputa dentro do próprio governo, por dentro do governo. Era uma luta social gigantesca que o movimento do Brasil Sem Fome trouxe, e aí a gente conseguiu essa conquista de ter um padrão de segurança alimentar básico para que nenhum brasileiro ou brasileira passasse fome. Isso foi completamente desestruturado, porque desorganizado, desfinanciado, o prejuízo no sistema de segurança alimentar foi maior do que no SUAS, e aí, nos municípios onde a assistência não segurou, as cozinhas comunitárias, restaurante popular, eles se esvaíram, eles se dissiparam. Então, é luta, é ir para a luta social de novo e disputar este governo. A renda básica também, nós tivemos, eu vou dizer nós, porque eu estive no governo federal, nós nunca enfrentamos esse debate com a necessidade que ele exigia, que era de admitir que não é possível qualquer brasileiro viver sem renda. E aí a renda que tinha era o Bolsa Família tem uma crítica porque ele é condicionado, ele tem um limite, a gente quer um Bolsa Família sem amarras, e não seria família, seria indivíduos, trabalhadores. Então, um trabalhador que procure trabalho e que o trabalho não existe, não é porque ele não está procurando, o trabalho não existe porque não tem vaga para ele, ele tinha que receber uma renda básica. Essa discussão que o Suplicy traz, essa é a discussão que passa pelo debate que a gente faz hoje do Auxílio Brasil. Não é para ser uma nova roupagem no Bolsa Família, é para ser uma outra engenharia de benefício que assegure uma renda básica para os trabalhadores. Eu acho que é isso que está na disputa. Bom, são muitos desafios, Tati do céu. Essa coisa da discussão da matricialidade familiar, uma coisa que a gente precisa também enfrentar, tem uma coisa interessante nisso, que é o ambiente doméstico deixou de ser privado. Olha que maravilha. Isso, para a luta feminista, ela é fantástica, porque aquela história de que ninguém metia a colher, hoje a gente está dentro do ambiente doméstico, as pessoas. Agora, o que nós estamos fazendo lá, este é o problema. A gente não teve uma boa qualificação de como fazer abordagem, de como fazer esse trabalho. Existia uma disputa, porque a luta feminista ela não conseguia entender o SUAS como algo novo, era como se fosse uma nova roupagem da assistência tradicional, onde a mulher teria que ser cobrada por causa dos cuidados. Esse é um ponto de conflito entre nós, porque a assistência social trabalha com o fortalecimento da capacidade protetiva da mulher, ou seja, do cuidar. E aí a gente reforça o discurso de que quem tem que cuidar, o papel social é esse. Isso é contraditório e isso é disputa, certo? Então, agora, não é abandonar a discussão do ambiente familiar. Eu acho que nós não podemos abandonar isso, porque isso é uma grande conquista, porque você traz para a esfera pública aquelas relações sociais que se dão no campo das quatro paredes, e isso é importante. O que nós não podemos é cair na armadilha de exigir que esse ambiente familiar seja determinado pelo poder público, que é o que o Estado hoje quer fazer. O governo atual, o que é que ele quer fazer? Ele quer padronizar para que essa estrutura familiar ela seja determinada pelo Estado. Papai, mamãe, criancinha, acabou. E a nossa luta é para que esse arranjo ele não seja ditado pelo Estado. O Estado respeita os arranjos que as pessoas escolheram. Agora, nós podemos estar, como poder público, neste ambiente para que essas relações sejam mais democráticas,
né, mais altruístas, né, mais de respeito mútuo e menos desigual, que eu acho que essa é a discussão. Agora, nós tivemos qualificação para isso? Não. Nós ainda ficamos muito nesse tete-a-tete, essa polêmica do olho no olho. Né? A gente fica uma assistência social, que é só assim, se eu estiver diante do usuário, aí tudo bem, mas se eu não tiver, parece que não existem os problemas. E aí, essa é a nossa grande dificuldade. A questão social está lá, independente do sujeito vir ou não. Nós é que temos que saber fazer as leituras e tentar buscar as mediações para intervir de uma forma mais qualificada. Eu estou falando agora como assistente social, que é isso que nós aprendemos e temos dificuldade de fazer. Então, talvez essa dificuldade do CREAS com as unidades de atendimento à mulher, eu estou aqui no município que a gente tem um CREAS, nós temos um trabalho, nós ampliamos a equipe para atender mulheres vítimas de violência. No último semestre do ano passado, nós atendemos 32 mulheres vítimas de violência só em 6 meses, mas foi pouco, porque veio a primeira-dama e disse que quer agora um centro de referência da mulher. Só que um centro de referência com outra conotação, trazendo para lá a saúde reprodutiva, está indo para lá, né, outras questões que são mais voltadas para a política de saúde do que para a política protetiva da mulher. Então, a gente precisa... Estamos em disputa, né, nos territórios, vendo o que é que a gente consegue. E, Mel, base territorial, essa é a riqueza do SUAS. É para dizer o seguinte, olha, primeiro que nós precisamos politizar a assistência social. Politizar significa debater sobre o sistema. A gente não debate sobre ele, a gente debate sobre as ofertas. A gente tem que debater sobre o modelo também. E aí é democratizar esse debate. Isso lá desde o território do CRAS. Agora, esse período conferencial ele é importante, porque nesse período conferencial a gente conseguiu discutir o serviço de acolhimento de criança e adolescente. Pegamos as crianças com mais de 12 anos, adolescentes, e fizemos uma discussão sobre esse serviço. O que é esse serviço, como é que ele pode melhorar, o que é que pode ser feito. Temos um serviço de acolhimento para a população em situação de rua, tem 10 pessoas acolhidas, 10 homens. Então, vamos lá discutir com eles. Ali é uma oportunidade que você busca mobilizar, que eu acho que essa é a dificuldade da assistência social. Como a gente ficou muito tempo de birô, né, aqui de balcão, a gente é o balcão e a pessoa procura. E o sistema está dizendo, faça a busca ativa. O que é faça a busca ativa? Saia do balcão, vá para a comunidade, vá conhecer o território. O nosso problema, a gente faz um concurso, aloca todo mundo nos territórios, as pessoas são estranhas ao território. Como não tem muito conhecimento de antropologia, de como entrar num lugar que não é seu, a gente, às vezes, comete a violência institucional, porque a gente chega assim como um trator. E, na verdade, a gente precisa ter um tempo, que é o tempo de conhecer, de ver quem são os contatos, aquilo que a gente, acho que era a Alba Zaluá ensina no livro dela, como que você chega nos campos. Acho que José de Souza Martins também, quando fala da força do estranho, ele também está dizendo isso, nós somos estranhos nesses territórios. Né? Eu escutando uma adolescente que ela arrombou a porta do abrigo e foi-se embora para a rua. Meu município, gente, é pequeno porte 2. Nós temos 42 mil habitantes, mas nós temos problemas que são próprios de uma metrópole. Por quê? Porque essa desigualdade está em todo lugar, as violências estão em todos os lugares. Então, a menina fugiu, e eu chamei para conversar depois, e ela dizia assim, o que está pensando, tia? Você pensa que minha família é igual à sua? E como você acha que é a minha família? Sua família deve ser todo mundo formado, seu pai tem educação, sua mãe tem educação. Meu tio é traficante, minha mãe é isso. Aí faz uma lista de desqualificação da família dela. Né? Que aí ela diz o seguinte, se ela está naquele acolhimento é porque nós dissemos para ela que a família dela não é um lugar legal para ela. Olha o que ele está fazendo com ela. E ela perdendo a referência, a única referência que ela tem é essa, do tio, da mãe, que está lá, e que a gente está dizendo, mas o conselho tutelar, que lá não é o lugar mais apropriado para ela estar. E ela dizia, eu vou estar onde? Aqui, neste abrigo institucional? E aí foi desafiador, teve que reunir promotor, juiz,
para a gente chegar no consenso de que o lugar que ela tinha que ficar era da mãe dela. As políticas sociais que tiverem que funcionar, que funcionem naquele território, para protegê-la lá, e não trazer para dentro do abrigo. Poxa, isso foi um amadurecimento assim, bacana, sabe, das equipes e do próprio promotor. Então, acho que é isso. Fóruns locais, sem institucionalidade, sem criar aquela coisa, né? Tem que ter uma associação de usuários da assistência, associação de família do Bolsa Família, não é isso. É você criar um movimento, participar desse movimento e estimular esse movimento na comunidade. Isso implica fóruns comunitários, sobre tudo, sobre o quê? Sobre as necessidades do território, que às vezes não vão ser respondidas pela assistência social, mas que indiretamente repercute na assistência social. É o caso, por exemplo, quando ele não tem uma escola no território, você tem que ir para outro território que tem conflito de facções. E aí vai interferir no conjunto das políticas setoriais, né? O que eu acho bom da assistência, gente, é que é uma política que você tem a oportunidade de criar e está se revendo conceitos, revendo coisas. Eu não consegui nesses anos todos, eu estou na assistência desde 2005. Eu nasci na assistência junto com o SUAS. Talvez por isso, para mim, é tão fácil entender. Eu não tenho prática da assistência no tempo da LBA, embora eu seja desse tempo. Né? A minha prática da assistência foi no SUAS, porque eu estava em outros espaços profissionais. Muitas coisas para a gente pensar. Eu vou passar mais uma vez para a Cíntia e, queridas, última rodada de inscrição, então quem quiser fazer algum comentário, pergunta, escreve aqui ou levanta a mãozinha rapidinho para a gente ir caminhando já para o último bloco, então, com a Ieda. Tem uma pergunta da Salete, que está aqui no chat, então eu vou ler para você, Ieda, que é assim, primeiro, muito obrigada, Ieda Castro, pela bela e oportuna apresentação sobre assistência social. A pergunta é como ajudar a população que é usuária da assistência social a compreender essa assistência não como favor, e sim como um direito. E a Mônica Aurélia Bonfim também escreveu, maravilhosa essa experiência. Quando alcançaremos esse patamar? Ser a regra e não a exceção, é perseguir esse olhar até que se torne orgânico. Então, Luana Bezerra levantou a mão também. Luana, pode falar, querida. Oi, boa noite, gente. Eu sou de Osasco, como algumas aqui da sala, trabalhei na Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, e aqui o Bolsa Família está alocado dentro da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, e não dentro da assistência. E a gente tinha uma estratégia, obviamente o governo era Lula e Dilma, e o governo local era petista, e a estratégia era justamente fazer com que essas pessoas que eram beneficiárias, na sua grande maioria mulheres, do Bolsa Família, que elas saíssem do programa. Então, o objetivo maior é que a gente pudesse criar estratégias, né, através de cooperativas, enfim, N experiências, onde essas mulheres recebiam qualificação profissional e depois, inclusive, atuavam no próprio território. Mas, na verdade, a reflexão que eu queria que a Ieda ajudasse a gente a fazer é que, do ponto de vista de política pública nacional, a gente não conseguiu dizer a que o Bolsa Família veio para os outros estados e municípios que não tinham a mesma lógica de política pública emancipatória. E a dificuldade a gente tem muitos coronéis no Brasil afora e diz assim, é melhor não politizar o Bolsa Família, não dizer para aquela mulher que daqui a 2 anos, né, a gente deseja que ela devolva o cartão. Em Osasco a gente teve muitas mulheres, assim, centenas de mulheres que devolviam o cartão e diziam, olha, entrega para outra família, porque agora eu estou... Elas não diziam emancipadas, mas agora eu consigo viver com o meu próprio trabalho, enfim, com as coisas que aprenderam através dos cursos, da qualificação profissional e etc. Então, assim, como que a gente, num futuro governo, né, já pensando, como que a gente faz com que essa política de nível federal consiga penetrar nos municípios e que os gestores locais consigam entender que a gente precisa fazer
essa política pública ser emancipatória do ponto de vista do desenvolvimento social. E, principalmente, essas políticas atingem a nós, mulheres, né? Quem está nos territórios entende isso. Então, como pensar isso? Como fazer esses diálogos com os gestores, né? De cima para baixo, ó, governo federal, os governos estaduais e os entes municipais. Obrigada, Luana. Queridas, tem um comentário, então, aqui também da Aurora, novamente no chat, que é intersetorialidade no território é de extrema importância, cabe à política pública de assistência social promover essa articulação e a mobilização das mulheres, crianças e adolescentes, idosos por interesses comuns. Pouquíssimos municípios têm a política pública, acho que é a política pública do SUAS, PL SUAS, agora não sei se é política local ou acho que ou a lei do SUAS, mas enfim, vou passar então para Cíntia e seguida para a Ieda, e aí a professora Arlene fazer também o nosso encerramento. Então, Cíntia, com você, querida. Beleza. Mel, agora é já o encerramento ou é para a gente dar ainda? E amarrando, a gente tem, na verdade, mais ou menos 6 minutos. 6 minutos. Então uma última provocação, encerramento. Tá, é só para a gente refletir um pouquinho, né? Enquanto a Ieda estava falando e as colegas colocando, a gente percebe que tudo vai para o SUAS. Não é nem SUAS, né, que eles falam, né? Vai lá para assistência, né? Onde tem assistente social, né? O povo entende a assistência como o profissional assistente social, mas não entende que essa política ela envolve todo mundo, né? E assim, é sempre assim, vai para assistência, e a importância da gente entender que política é essa, que espaço é esse, né? Nós estamos para completar, ou já completamos 16 anos, Ieda, eu não lembro muito, né? Não completamos... 16, né? 16 aninhos, não completamos nem a maioridade, vamos dizer assim, né? E falta muito do entendimento, né? Porque do mesmo jeito que a gente entende e defende o SUS, se todo mundo entender, não é só entender, mas assim, mergulhar no SUAS, a gente vai defender muito o SUS, muito, muito, né? E assim, como que a gente vai provocar as outras, fazer um trabalho intersetorial, né, provocar, chamar o pessoal da assistência, da saúde, da educação, se poucos entendem o SUAS, se poucos entendem a assistência? É importante a gente compreender né, o SUAS em si, para a gente dialogar com os outros. Caso contrário, a gente trabalha de maneira isolada. Hoje a gente fica naquela luta, né? Olha, nós exigimos um valor mínimo para assistência. Às vezes eu fico perguntando, Ieda, se esse valor mínimo vier para assistência, todo mundo tem noção do que a gente precisa fazer? Né? Do que a gente... Né? Tá, legal, a gente vai ter garantido, como na educação, na saúde, tem um valor X, né? Hoje, se a gente receber um valor X, um percentual X, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Quanto que a gente precisa, né? E o que a gente precisa, a gente vai dialogar com os outros setores ou a gente vai ficar isolado, né? A gente acaba pegando assim. Mas é que não tem muito tempo, eu só peguei essa parte para a gente dialogar e depois a gente fecha. Obrigado, Mel. Ieda, vou passar para você só ler o último comentário da Aurora que ela escreveu, né? Que articular com o legislativo também é importante, sem ser ingênuo nesse contexto, provocar o executivo com mobilização. Gente, eu vou sugerir para vocês que, se vocês puderem acessar a minha tese é sobre o SUAS como elemento estratégico na produção da cultura do direito. Eu estou tentando ver se eu transformo ele num livro, mas enquanto eu não transformo, dá para vocês acessarem. Eu trago essa discussão que a Salete levanta, como é que nós vamos produzir a cultura do direito, né?
para poder isso se ganhar materialidade no cotidiano das pessoas. Não se produz uma cultura nova se não for pelas práticas, né? A cultura nova ela vai se dar pelas práticas políticas. O nosso problema é que o SUAS é muito novo. Então, as práticas políticas elas ainda são mais do favor do que do direito. O benefício eventual, por exemplo, eles são um pouco divulgados, não tem critérios claros, a gente ainda escuta assistente social dizendo que tem que fazer uma visita domiciliar para saber se a pessoa precisa mesmo. Então, as nossas práticas, elas podem produzir uma contracultura, a cultura do direito. Então, quanto às pessoas, eu disse sim, eu botei assim, SUAS, quem te viu, quem te vê. Quem experimentou o SUAS no modelo mais de direito, ele não quer mais o modelo antigo. É muito interessante quando você conversa com a população hoje, pessoas em situação de rua que são organizados, pergunto para eles se eles querem o modelo anterior ou se eles querem o modelo atual. Aí São Paulo é clássico, eles vão dizer que querem o modelo atual, porque eles querem mais, querem melhor, mas eles não querem aquele modelo anterior que segregava. Então, isso é importante. A outra coisa que a minha tese traz, que vocês também podem entender lá um pouco, é que há muito preconceito em relação à assistência social como direito, né? Há um negacionismo muito forte em relação a isso. Tanto tem que essa discussão do Bolsa Família, Luana, sobre porta de saída, por trás desse discurso, dessa narrativa, tem a discussão da meritocracia. Então, quando a gente fala que a assistência social é uma política protetiva, a gente não tem que se preocupar com porta de saída, porque quem tem que produzir a porta da saída é o novo modo de produção. Quem tem que construir as alternativas para que as pessoas possam viver do trabalho não é a assistência social. A assistência social nem tem perna para isso. Tem que ser a luta social por um outro modo de produção que não explore, não superexplore tanto a força de trabalho ao ponto em que as pessoas precisam do Bolsa Família porque as condições de vida são muito precárias. Não é por opção. Então, na hora que ele tiver alternativas, por isso que o Bolsa Família ele é condicionado com a ideia de interromper o ciclo intergeracional da pobreza, no tipo de seguinte, se os filhos tiverem outra oportunidade, eles não vão precisar do Bolsa Família. Né? Então, a ideia não é de se preocupar com a porta de saída, a ideia é qual é o modelo de desenvolvimento que o município vai adotar que integre mais, que as pessoas agreguem mais pessoas na vida produtiva. Essa é a discussão que passa pela jornada de trabalho, nós vamos reduzir a carga horária para empregar mais. Então, tem discussões mais gerais da luta da classe trabalhadora que vêm para esse cenário. Não é só sair ou ficar. Com relação à política emancipatória, nós colocamos isso na Política Nacional de Assistência, mas isso é muito questionado. Quando você pega um discurso aí de Edith Piaf, ela vai dizer o seguinte, que a emancipação ela não é uma questão financeira, né? Ela é uma questão da liberdade. E aí o elemento financeiro é um elementozinho pequeno, que vai fazer diferença quando a mulher se submete a uma opressão porque ela não tem como garantir o seu sustento. Aí sim. Aí, nessa situação, nós temos que focar para que essa mulher tenha uma condição de trabalho para que ela possa fazer a escolha. A mulher denuncia, né, eu vou usar a expressão cearense, denuncia o caboclo que maltratou ela, que ofendeu, que feriu, e quando chega na hora lá da justiça para julgar, para saber o que vai acontecer com ele, ela retira, ela recua. E aí o juiz diz assim, Ieda, ela recua porque ela não tem outras janelas, ela não tem outras portas. E aí quem é que está faltando? Aí entra a Aurora, a intersetorialidade. Está faltando essa integração das políticas para dar essa retaguarda. A assistência social sozinha, gente, não vai dar resposta para isso tudo. Se a gente não se articular com as outras políticas setoriais
construir uma rede, de fato, que amplie esse leque de proteção, a gente vai ficar amassando barro e não vai conseguir sair do lugar. Então, é muito importante que a gente não reproduza a narrativa que está hoje dando a hegemonia nesse país. Essa coisa de que as pessoas são más, inventam história para receber benefício, dá prêmio, já se viu, gente. Você vai premiar a pessoa que arranjou emprego para ela não precisar do Bolsa Família. Você vai dar um bônus para ela. Isso é uma ofensa do ponto de vista, né, do ser humano. Você está dizendo para ele, olha, tudo bem, eu te dou aqui este benefício, eu te dou este benefício, a renda cidadã, e acabar com isso, porque não existiria essa lógica. Trabalhando ou não trabalhando, aquela rendinha estava, na hora que ele fosse desempregado, aquela rendinha estava garantida. Né? O outro dispositivo não substitui, entendeu? Ele só deixa de receber quando ele atinge um patamar de renda X. Aí ele passa a não receber, ou ele recebe menos, até zerar, conforme a sua condição de trabalho. Eu acho assim, e lá na minha tese eu falo da importância do legislativo. Hoje, Cíntia, está em disputa o financiamento da assistência social. E é muito interessante, na última reunião do Conselho Nacional, a gente discutiu desse jeitinho que tu falou. Quanto nós precisamos? Quanto a assistência social, benefício, renda básica, serviço, quanto nós precisamos para manter a assistência social? E nós vamos tirar essa fatia de onde? Que é outra discussão. Qual é a fonte? Nós temos que tirar essa fatia de algum lugar para aumentar o recurso da Seguridade Social. Então, tem dois projetos de emenda constitucional tramitando. Nós estamos em discussão com o Legislativo. Sem o Legislativo, nós não vamos avançar. Então, quanto mais a gente entra na agenda política da imprensa, como agenda positiva, e do Legislativo, como agenda propositiva, a gente vai produzindo a cultura do direito, que eu acho que é isso que a gente precisa apostar, né? É muita coisa, tá, gente? E aí os fios vão puxando e a gente vai tentando ir amarrando. Mas são muitas as possibilidades, tá? Eu queria deixar uma mensagem final para vocês de que estejam abertos para a criatividade, né? Vamos inventar as coisas, né? O SUAS não é um projeto acabado, ele é um desenho que a gente propôs inicial, que não deu conta de tudo, e que a gente precisa construir. Agora, precisa de narrativas progressistas. Né? Não dá para a gente deixar que conservadores dêem o tom do que deve ser o SUAS. Né? Nós precisamos disputar essa narrativa, e disputar projeto de sociedade. Então, assim, estou diante de mulheres guerreiras que sabem que não dá para olhar como algo dado. Nenhuma política social hoje no Brasil ela tem estabilidade. Todas estão sob ameaças, né, de uma contra-reforma de Estado que está desmontando tudo, está tirando a base. Ele não vai baixar decreto acabando nada. Ele vai, sabe, assim, sugar, tira a substância, vai esvaziando. Quando você menos olhar, a lei é uma carcaça. Ela não tem materialidade. É isso que a gente está temendo e é por isso que a gente está lutando. Bom, com essas palavras, vou perguntar à professora Arlene, vi que agora está com o Miguel ali também, participando da conversa. Desculpa, gente, aqui só queria falar, porque meu tempo vai ser curto. Fala oi, fala, que eu sei que você quer falar. Oi! Tá bom. Oi, Miguel! Então, Oi, gente, só Miguel. queria dizer assim, como é importante, né? O SUAS, como é importante. Tá bom. Eu acho que é fundamental a discussão da renda básica e cidadania, passou da hora. Depois, com a pandemia, passar para o pai agora. Drama. Já vai, mamãe já vai. Passou da hora, né? Com a pandemia, já era uma discussão importante. E agora passou da hora. Só isso que eu quero dizer, porque eu já estou
já estou num tempo... Também já passamos da hora, não quero dilatar muito o nosso tempo. Obrigada, Arlene. Cíntia, quiser fazer também uma última palavra? Posso sim, um minutinho, né? Eu rabisquei enquanto a gente estava, né, dialogando, né? Uma cesta daqui, outra cesta dali, vamos dialogando e aos poucos se organizando. E dessa forma descaracterizando a imagem de que a assistência surgiu somente para servir. Diagnóstico, tipificações, qualificações dos trabalhadores e usuários. Somente dessa forma o atendimento romperá com os atravessadores dos direitos. Esses, sim, tendem a ser lendários. Entender a família como grupo de pessoas que possuem seus direitos, mas sem os seus acessos não dá para viver direito. A gente não quer só comida, como diz aquela música, né? A gente quer vacina, diversão, habitação, SUS e SUAS, principalmente educação. E todos que lutamos na construção, como a gente lutou na época da criação da Constituição. 16 aninhos de resistência, luta, e alguns seguem negando, mas os SUAS, com seus atores, seguem firmemente atuando. Atores esses que estão no palco da vida, no CRAS, no CREAS e até mesmo em alguns becos que outros acham que é sem saída. Quem são esses atores? São os usuários e os trabalhadores. Mesmo não usando SUAS, saiba que a defesa dele cabe a todos os amores e amantes. Pode vir quem está dele a precisar. Saiba que para isso nada terá que pagar. Não se engane com os malfeitores que querem com SUAS acabar. SUAS resiste e com sua luta, força e união, ele não irá acabar. Satisfação a todos que estiveram aqui. Ieda, total admiração por ti e sempre que você está aí na trincheira, a gente sabe que o SUAS está aí, ó, resistindo, e saiba que você nunca está só nesses espaços, que a gente está aqui, ó, se organizando. Mel e Arlene, meu abraço, e a todas as mulheres aqui presentes. Foi só um rabisquinho aqui, o que a gente entende e sente na defesa e da importância do SUAS. E passou aquele calafrio aqui, ó, aquela tremidinha aqui, muito bom estar contigo aqui nessa mesa. Parabéns, Cíntia, emoção, coisa boa. Nossa poeta, maravilhosa. Gi, pode soltar o som, então, para a nossa despedida. Agradecer todas pela presença, principalmente Ieda, e são as coisas que essa pandemia nos permite, né? Apesar de todas as dificuldades, temos aqui uma ilustre cearense ao vivo e a cores para a gente conversar um pouquinho e trocar conhecimentos. Então, quem sabe isso nos ensine algumas coisas, né? Muito, muito obrigada. E é isso, companheiras, até logo. Tati, muito obrigada beijo, também, Aurora. Obrigada.